O Pedale-se é uma empresa de cicloturismo urbano, com foco de atuação na região periférica. Eles têm como missão divulgar e fomentar o cicloturismo de base comunitária, e assim ajudar na democratização dos espaços, utilizando a cultura da bicicleta como uma ferramenta de acesso à promoção do turismo e história, fortalecendo a identidade da região. Além de um olhar para patrimônios históricos, também visa diminuir os impactos ambientais e sociais, compensando e neutralizando a emissão de carbono, com a Agenda 2030 da ONU para um desenvolvimento sustentável. No bate-papo de hoje, a equipe do Uplash, projeto de extensão da ABITS, trouxe o Rogério, idealizador do Pedale-se, para falar um pouco mais sobre a criação desse projeto incrível. Fique ligado! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, faço parte da equipe Uplash e hoje vamos trazer mais um case de sucesso para vocês, hein? Lembrando que hoje é a bola da vez, vamos jogar para o Pedale-se e hoje trouxemos aí o Rogério que vai falar um pouquinho para vocês. Então você que está curioso em conhecer o que é o Pedale-se, fica ligadinho que a partir de agora vamos dar início aí um bate-papo super legal com vocês, hein? Olá, eu sou o Rogério Rai, sou morador da Zona Leste, mais especificamente entre Itaim e São Miguel. Moro há 33 anos e minha relação com a Zona Leste é muito profunda, né? Eu fui morar com meus avós e minha avó e meus tios. E a relação que eu tenho com a bicicleta é também muito profunda, né? São Miguel é o bairro que mais pedala, estou ali do lado, ali na Vila Curuçá. E sempre tive essa relação com a bicicleta, né? Então eu lembro de nos anos 2000 a gente ficar empinando bicicleta. Depois fui trabalhar de entregas de bicicleta também, né? Entregando água. Aí foi a primeira relação de trabalho e a bicicleta também estava profundamente relacionado. E depois eu tive uma distância, fui fazer outras coisas, né? Tipo, trabalhar em outros lugares. Eu fui para a faculdade e vi uma oportunidade de vender bicicleta. Não na faculdade, né? O movimento que estava acontecendo era a chegada do Haddad e as ciclofaixas, então eu vi uma oportunidade de vender bike. Então eu comprava na internet, até tentava arrumar, mas aí não começou a valer a pena. E eu fazia história na Unifesp, deixava as bikes lá no bandejão da USP e aí eu deixava o meu telefone. Acabou que alguém começou a tirar os meus telefones e ninguém começou mais a comprar minhas bikes. Aí eu tive que criar uma nova forma. Aí no Facebook, na hora que eu começava a escrever, então eu colocava, Bruno, ou você que está precisando de uma bike para ir para o mercado, para a faculdade e tal. Aí eu contava uma história, no final eu escrevia Pedale-se. E aí, em vez de vende-se, né? E aí tem gente que achava que era outra coisa, eu achei que era palavrão, alguma coisa assim, uma expressão, uma interjeição, mas na realidade ele veio após um lance de venda escrever Pedale-se. E aí começou a rolar muito bem também, até uma hora que tive que parar de vender, que não valia mais a pena. Fui começar a fazer entrega de comida por aplicativo, saí da faculdade, aí onde a minha relação com a bicicleta fica mais estreita, assim. E aí começa esse caminho do cicloativismo e não, perfeito, perfeito. E a questão com o Pedale-se, a partir de que momento? Foi desse momento que você saiu da universidade, pensou em outros horizontes, e aí como que surgiu o Pedale-se em si? A partir de que momento você viu o Pedale-se como empresa, como você estruturou o Pedale-se, e se houve algum processo de aceleração para você explicar para a galera que está assistindo e que esteja interessada também a criar aí uma empresa de impacto social aqui na Zona Leste? Bom, o Pedale-se ele surge depois de um curso que eu fiz, né, do Viver de Bike, que é da instituição Aro 60, que vai trazer justamente como você empreende com bicicleta, né, e para além de você vender bicicleta e fazer manutenção. E lá eu tive a oportunidade de montar o esboço do que era o do Pedale-se. Naquele primeiro momento eu tinha uma pessoa que era parceira, que era a Carol, né? Então a gente estava tentando uma sociedade. Naquele momento ela vinha com a comunicação, eu vinha com a história, e a gente tentava pensar o Pedale-se, que era um nome que eu já tinha, né? Por conta de vendas de bicicletas que eu fazia, né? Na época do começo do governo Haddad, que ele começou a fazer as ciclovias. Só que eu tinha um nome, mas a gente não tinha um produto, né? Aquele formato de comunicação e história que era normalmente tipo pegar assim, Bruno, seu pai pedala, sua mãe pedala, traz a história deles e tentar trazer na comunicação as memórias da bicicleta,
virou uma outra coisa. O Aro veio fazer uma atividade aqui em São Miguel Paulista, a mesma atividade que ele fez no Itaim Bibi, que era o curso que eu tinha, que eu fazia, então saía daqui do Itaim e ia lá. Ele começou a fazer no Galpão ZL um curso. E nesse curso eles precisaram de dar uma aula de cicloturismo e falaram: Rogério, você pode fazer esse roteiro? E aí você pode apresentar um roteiro. Aí eu apresentei o roteiro de São Miguel, que seria depois a pedalada histórica. E aí eu fiz, e aí eu falei: putz, isso aqui tem um negócio, né? História e bicicleta, juntei. E aí surge a ideia do Pedale-se. A parte da estruturação. Então aí que você começou a ver o Pedale-se como empresa, foi a partir desse momento? Exatamente, aí comecei a ver e aí eu comecei a tentar estruturar. Então qual que foi o momento de a gente estruturar? Primeiro, já tinha feito um canvas, aí a gente sabia aquela parte de planejamento. Ficou muito decidido que tinha coisa que eu não sabia fazer, mano. E uma das coisas que eu não sabia fazer era, por exemplo, comunicação. Eu não terminei minha faculdade de História, então eu não também conseguiria assinar como historiador. Então eu comecei a procurar prestadores de serviço que podiam me auxiliar. Então, dentro de, sei lá, de um negócio, eu acho que você tem que entender o que você pode e o que você não pode fazer, o que você não sabe, e aí você também fomenta outras pessoas que trabalham com isso, né? Então, por exemplo, a identidade visual, a gente pensou num parceiro que era grafiteiro, ele trouxe essa ideia da imagem, né? Eu tinha o nome muito na minha cabeça por muitos anos, né? Tipo, desde 2013 esse Pedale-se veio na minha cabeça. Ficou o primeiro logo, depois a gente começou a fazer a parte escrita do projeto, então a abordagem histórica, que eu acho que é uma das bases da nossa tecnologia, que é você trazer o aspecto histórico profundo, né? Então você dá legitimidade ao roteiro, né? Não só pedalar. Então porque as pessoas pedem isso pra gente, né? Eu fiquei com uma curiosidade sobre a questão indígena. A gente já tem um doc feito já e uma historiadora que foi consultora do Pedale-se escreveu essa parte nas nossas demandas, né? Então a gente falava: putz, a gente está interessado nesse ponto aqui, dá pra gente se aprofundar aí nessa troca. Depois foi vindo outras coisas, né? Então de imediato, no começo a gente já fez eu fiz um MEI, que a gente já sabia que tinha que estar mudado. Depois a gente foi mudando o e-mail, colocando ele um e-mail institucional, e a gente começou a montar essa parte de criar uma identidade visual no Instagram que começasse a converter pessoas. No começo a gente embarcou o Pedale-se em lugares que muito relacionados às questões negras, né? Então ter parceiro é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente foi muito ajudado pelo Guia Negro. Também teve a galera do Diaspora Black que nos aportou, então a gente vendia as inscrições lá. Acabou que a gente viu que esse modelo não era o que era interessante para nós, né? Então a gente começou a fazer em B2B, ou seja, a gente começou a tentar pegar instituições, empresas ou editais para a gente tentar fazer, e parceria, né? Então hoje tem o Bikestel, que aluga bike para nós, né? Então é um outro parceiro que somou, e daí também a gente foi acelerado para alguns lugares. O próprio Aro, a gente entrou numa que eles chamam de, tô tentando lembrar o nome, mas acho que não é um hackathon, é um hackathon da bicicleta, né? E aí a gente a gente teve instruções, mas não ganhou o aporte financeiro. Aí depois no Imperifa, junto com a Fundação TID, a gente fez uma jornada que deu dinheiro pra gente fazer o registro da marca, que é muito importante. A gente às vezes tem o nome, mas não tem o registro da marca. Você gostaria de saber mais sobre o registro de marcas? Então acesse o canal da Beats e assista o vídeo com o professor Josmar Andrade sobre este assunto. Agora vamos voltar para a nossa entrevista. Também depois a gente conseguiu pensar o marketing como uma forma de atingir, então, identidade visual. Fizemos novamente uma nova reformulação da imagem do Pedale-se. Então é muito legal quando entrou outras cores, né? Eu moro na Zona Leste, mas não sou corintiano. E aí, toda vez que eu levava um adesivo verde e a galera não aceitava, assim, mano. Tipo, é sério, eu tive que pôr um laranja na cor. E assim, a Larissa, de uma empresa também, uma mina preta, que ela toca uma empresa incrível,
que falou assim, Jairo, eu vou mudar umas cores, uns elementos, trazendo dentro do Pedales. Ela fez um manual de marca assim incrível, que aí esse manual de marca trouxe uma outra identidade pro Pedales, que é essa que a gente toca, né? Então, a galera da comunicação ali também deu muito suporte. Ou seja, você tem que ter outras pessoas que você consegue, né? Então, você vai gerir a partir da sua ideia, mas você tem que ter parceiros ali. E a gente começa a fomentar com dinheiro também, porque ninguém ali tá de brincadeira, não é favor, é pagando, remunerando as pessoas, sabe? Mas vocês tiveram um aporte, né, de pessoas que tinham propriedade para falar sobre aquilo, né? Isso que foi o interessante da história que você acabou de repassar, que esse aporte foi fundamental para vocês conseguirem chegar hoje no que o Pedale-se é e do que vocês pretendem chegar daqui 5, 6 anos, né? Essa história é incrível. E assim, o objetivo central hoje do Pedale-se que vocês têm ali na Zona Leste, qual o objetivo que vocês querem trazer para as pessoas e qual o objetivo assim interno que vocês têm? Eu costumo dizer que o Pedale-se ele tem um conceito de, primeiro, né, trazer o que mais a bike dialoga, que é, você tem que estar equilibrado para pedalar, você tem que respirar, diferente do carro, você tem que ter ritmo. Isso que eu aprendi entregando comida, tá ligado? Tipo, a filosofia de quando você tá na rua é muito isso, né? Você tem que correr, você fica desequilibrado por brigar, o trânsito é muito violento, né? A gente sabe que morre, se não me engano, acho que mais de 80 pessoas por dia relacionado a mortes no trânsito. E aí, eu juntando essa ideia de história, eu quis trazer a ideia de identidade das pessoas, né, do bairro, né? Então, São Miguel Paulista tem um dos monumentos mais antigos de São Paulo, mas não se falam disso, né? Então, eu queria trazer a identidade. Aí eu comecei a colocar outros elementos que eu gostaria de ver. Então, tipo, fazer as pessoas pedalarem, pessoas que não pedalam. O Pedales quer trazer a identidade das pessoas, forma de pertencimento, valorização de patrimônios e, no fundo, fazer as pessoas pedalarem, virem que a bicicleta é uma das melhores formas mais baratas. Você trouxe um pouquinho do que você quer, do objetivo em si do Pedale-se e aonde vocês querem chegar, aonde que vocês pretendem chegar, vocês têm uma visão daqui 5, 6 anos, aonde que o Pedale-se quer estar? Sim, no codinome lá do Pedale está mobilidade e autonomia, né? Então a gente acredita que um dos produtos é os roteiros, é a pedalada histórica, mas a gente quer chegar também em outras formas, né? Então prestando consultoria. Agora mesmo eu estava passando num lugar que os caras estão vendendo um apartamento que tem 16 vagas só, ou seja, são 200 apartamentos com 16 vagas. E eles não têm bicicletário. A gente quer provocar essas pessoas a pensarem nisso, né? Então, tipo assim, trazer uma consultoria de por que você não pensa bicicleta? Você não precisa falar que não tem vaga de bicicleta ou de carro, você tem vaga de bicicleta. Então a gente trazer essas consultorias, fazer oficinas sobre mobilidade, né, mobilidade ativa, mas o produto principal é manter as rotas. Então, por exemplo, a gente está fazendo 11 rotas agora com apoio financeiro da instituição Tidiricetuba, né, que a gente vai montar esses 11 roteiros em lugares que não só é na periferia. No começo a gente queria atuar somente em periferias e a gente ainda quer fazer algumas outras rotas, mas precisamente essas 11 rotas em outros lugares, conversar com prefeituras para a gente criar políticas públicas, ajudar a criar políticas públicas. Primeiro vem o cicloturismo, mostrando para as pessoas como que é importante pedalar, principalmente para o comércio, e depois isso virar uma política pública e uma contratação direta do Estado, né? Então, como você acabou de apresentar para a gente, o foco atualmente não é só a Zona Leste, vocês querem expandir para outras regiões. Sim. E que não fique concentrado apenas em regiões periféricas, mas sim nas regiões onde que já se tem essa prática, ou você quer ainda focar nessa questão da periferia em si, do turismo, porque eu vejo que o Pedale-se ele é mais que uma empresa, ele é uma empresa de impacto social, desde as questões socioambientais, desde as questões de mobilidade urbanas. E o que você tem assim, de mensagem para trazer para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo e um convite e dar suas considerações do que você tem para trazer daqui para diante para essas pessoas de mobilidade, para as pessoas em si da Zona Leste e para estudantes também aqui da EASH, qual a mensagem que você traz para essa galera? Então, primeiro convite para a galera da EASH é uma provocação. Saiam da USP Leste.
vocês têm que conhecer o bairro que vocês estudam, falam e fazem trabalho, sabe? São Miguel você tem o Itaim. Juntando tem quase mais ou menos ali perto de 1 milhão de pessoas, né? E 1 milhão de pessoas com diversas expertises e inteligências que eu acho que somaria essa troca. Nesse primeiro momento a gente quer ficar nas periferias de uma maneira que, tipo, provocando a forma de conhecer o bairro, né? Vocês foram na pedalada, vocês sentiram como funciona e a gente sabe que tem muito patrimônio na quebrada. Perfeito. Não é só de 1560 como é a Capela de São Miguel, mas também o Bar da Dona Tônia, sei lá, sabe? Patrimônios históricos são diferentes. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a bicicleta é um dos meios mais sustentáveis né? Ela passa por 8, 7 ODS ali, né? Então ela está dialogando muito com a Agenda 2030, né? Então no rolê de ontem eu não lembro quantas pessoas tinha, mas vamos supor que foram 30 pessoas para mais, eu acho. Eu acho que deixou de emitir mais de 100 quilos de CO2, né? Então a gente começa a colocar essa agenda ESG na prática, né? Então a gente está falando diretamente com coisas muito importantes para o mundo, né? Não existe planeta B, né? E a gente está falando de provocar as pessoas que nunca pedalaram para pedalar, né? Então, pô, você vai até o mercado, será que você vai de carro mesmo? Você usa o Uber? O Uber não é uma forma também sustentável. Ela pode ser uma opção de mobilidade, mas ela não é uma forma sustentável, porque você está emitindo CO2. Talvez aqueles trajetos pequenos você possa fazer de bicicleta, sabe? Pô, mas eu quero fazer uma compra grande, então é óbvio que você vai usar um veículo, mas talvez lugares curta distância que a gente fala facilmente ciclável, entre 10 quilômetros, é possível, sabe? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu trago, né? As pessoas têm que começar a pensar outras formas para pedalar, para se locomover, né, de mobilidade. A mobilidade, Bruno, atravessa as pessoas. Quando você sai de casa, você começa a praticar a mobilidade. E é uma escolha, tem pessoas que têm escolha, né? A gente sabe que Higienópolis, que tem metrô, táxi, ponto de táxi, Uber à vontade, as pessoas têm mais de um carro e, quem sabe, até helicóptero, elas têm opções de fazer. As pessoas da periferia têm um número menor, né? Então a gente quer trazer para as pessoas que a bicicleta possa ser uma opção, mas uma opção com direito à cidade, né? Então o poder público tem que trazer essas qualidades para as pessoas pedalarem em segurança, né? E tendo assim também, né, o melhor produto de vocês, que é a pedalada histórica, fiquei muito curioso para ver como que vocês organizam, hein, gente? Porque eu participei e achei uma organização perfeita e fiquei curioso para saber como é que é toda essa organização para vocês fazerem essa pedalada com essa galera multiversa, né? Várias pessoas ali fazendo essa pedalada. Nossa bike-chefe, né? Nossa bicicleta-chefe, em vez de carro-chefe, é a pedalada histórica. Como que a gente faz o começo e fim, né? Eu costumo dizer que nem um vestibular. A galera vê só o final, mas tem todo um caminho para ser feito. Então, a primeira coisa é a captação. A gente tenta captar o máximo possível de lugares, né? E um cliente fecha com a gente. Então, um cliente que a gente fez um rolê, ele queria focar em crianças. E não era a nossa expertise, criança, mas a gente aceitou o desafio e foi tentar desenvolver. Então, a gente sabe que, por exemplo, para desenvolver isso, a gente precisa de uma monitora, um monitor que trabalhe com a ideia das crianças. O que a gente fez? A gente foi tentar buscar um material que converse com isso. Por exemplo, era o material da galera do EBA, Escola Bike Anjo, então a gente usou disso. Existe uma equipe de apoio que é para trazer segurança, todos eles são sinalizados com colete do Pedales. A forma de conversa que a gente tem é por rádio, para ninguém ficar gritando, entende? E trazendo medo para as pessoas. Então, de repente, no meio do rolê, alguém fala, Rogério, você está muito rápido. E aí eu vou mais devagar, ou eu tô lá na frente e falo, gente, o que tá acontecendo aí atrás? Tá tudo bem, Rogério? Tem uma pessoa no meio que tá com dificuldade de pedalar. Então, já cola uma outra pessoa. Então, essa equipe de apoio é justamente para trazer a melhor experiência para a pessoa, né? Porque na bicicleta é o seguinte, se você sofre um acidente, você fica traumatizado. No carro, quando você sofre um acidente, você volta a pedalar ou andar de carro. Mas parece que com a bicicleta o trauma é muito grande, né? Então a gente tenta, no máximo, ter a melhor experiência das pessoas, porque essa experiência que as pessoas vão comentar na nossa página, essa experiência que ela vai trocar, e mais que isso, né? Ela vai levar para a vida, sabe? Então o Pedale se torna uma empresa de impacto nesse sentido, né? A gente quer tentar trazer a melhor experiência para a pessoa também dentro da bicicleta, né?
Então, para finalizar o processo de planejamento, execução do dia, então a gente tem a ordem do dia que é passada para todas as pessoas que são, desde o cliente aos equipe de apoio, como que vai ser o dia, então quem que vai estar lá, quem são os fornecedores que vão estar ali, então no final teve um sorvetinho, então a gente pensa em todo esse momento, tá ligado? Tipo, o momento que a gente vai relaxar, então estrategicamente ele acontece ali, então todo mundo já está mais descansado, então tudo, a pedalada histórica ela é pensada para trazer a melhor experiência. E aí você traz todo esse contexto pra gente, né? E fiquei curioso também para saber a questão de como é no Brasil a questão da bicicleta, se as pessoas aderem ou não, a questão da bicicleta em si e da mobilidade. Então, mobilidade, como eu sempre digo, é isso, né? Você saiu de casa, você já está participando da mobilidade, né? E aí você tem gente que tem opção ou não. No Brasil, ainda a matriz, que é o carro, é muito forte. Então você tem uma cultura do carro. Na periferia não é diferente, então no domingo, que é o dia que a gente faz o rolê de bike, é onde a galera mais pedala, né? Ou pedala não, anda de carro. E aí para tirar, porque o carro ele é um aspecto de ascensão social também. Então nem sempre quem tem opções de transporte ele deixa o carro dele, sabe? Então ele pode ter táxi, ele pode ter Uber, ele vai usar o carro como uma forma de status mesmo, né? Então o que falta é o poder público começar a enxergar a bicicleta como potencial. Primeiro, você tem diretamente uma questão no SUS, com diminuição de diversos problemas de saúde, você tem diretamente ligado à atividade física para além do esporte, né? Eu costumo dizer que a bicicleta é tipo que nem um rio, né? Você trabalha alimentação por conta de geração de renda, você trabalha saúde, você trabalha lazer, você trabalha o próprio esporte. A bicicleta no mundo, vamos dar um exemplo em Paris, ela está sendo usada para você diminuir o uso de transporte público, que está emitindo CO2. Essa corrida da Agenda 2030 é muito séria em alguns outros lugares. E aqui a gente começa a ver que não se pensa nisso. Quando você pensa na parte do preço da gasolina, você não pensa em outra matriz que pode substituir. E isso é um debate, né? Porque quanto que o posto de gasolina está segurando de dinheiro que poderia no bairro ser trocado por atividade de um curso de inglês, mais alimentação. Porque eu quando ganho grana, parça, eu como, tá ligado? Então se eu tenho mais dinheiro, eu como mais comida, tá ligado? Então se eu reduzo o dinheiro que eu gasto com mobilidade, só pra você ter uma ideia, é o segundo maior gasto em São Paulo, eu vou comer, velho, tá ligado? Eu vou fazer outra atividade, tá ligado? Tomar uma cervejinha. Então é disso que a gente tá falando, dinamizar a economia através, por exemplo, da bicicleta. E aí falta infraestrutura para isso, que o Estado não põe. Um detalhe, bicicletários, ou seja, onde eu guardo minha bicicleta, só estão em estações. Você incentiva as pessoas só a irem pedalar para ir trabalhar. É uma boa, é ótimo, mas o município São Paulo tem 33, 32 subprefeituras. Nenhuma tem bicicletário. A partir do município a gente está falando da maior capital da América Latina, uma das, né? Então a gente fica nessa reflexão, né? O quanto São Paulo pensa sobre isso, né? É uma perfeita colocação. E as redes sociais, como é que a gente encontra vocês? Como é que a galera da Zona Leste encontra vocês? Os universitários aqui também da Usplash. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Instagram, Facebook? Quais redes sociais que você tem? Você pode... A gente tem LinkedIn, que aí me pegou, eu não sei qual... Mas se você colocar Pedalice e chegar pelo Instagram, Pedalice, underline, você acha a gente lá, e aí de lá a gente tem o Linktree com todas as nossas redes, né? A gente vai começar a alimentar agora textos, artigos, né? Então a gente vai pegando os artigos que a gente construiu, os roteiros, e vai começar uma publicação também, sabe? E estamos ali no Instagram, no Facebook também tá com o Pedalice. A gente faz publicações, tenta fazer pelo menos 3 por semana, e tem um Reels nosso de quinta. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que se você quer saber de atividades que vai rolar, não só nossa, sabe, de bicicleta, a gente tenta dividir lá com as pessoas, né? E tentar manter um ambiente também de conhecimento, né? Tipo, de trazer esse mundo da bicicleta para quem não é ciclista, né? Perfeito. Então, você que assistiu esse vídeo, ficou interessado em conhecer mais o Pedalice, sigam eles nas redes sociais, sigam a gente também, já se inscreve aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? E não perca a oportunidade de conhecer
essa empresa de impacto social diretamente da Zona Leste, tá bom? Tchau, tchau. Pedalice.